Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é a Sônia Fiuza, venho mais uma vez diante da tua presença para trazer uma porção do nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, cutucando a bênção e o milagre que nós precisamos mediante a leitura da Bíblia Sagrada, dos capítulos e versículos, dos livros e das cartas que estão nesta Bíblia, nesse compêndio da Palavra de Deus, desse compêndio da vontade de Deus, desse compêndio do amor de Deus. Amém? Que o Senhor Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã, nesse dia, que nessa data o Senhor Deus seja exaltado e glorificado através das suas vitórias. Amém? Que o Senhor receba dos seus lábios o melhor e mais bonito louvor que você já tenha dado até hoje a Ele, reconhecendo que só Ele é Deus, que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Todos nós deveríamos desejar as misericórdias do Senhor, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Pecamos, erramos, fazemos tantas coisas erradas, mas o nosso Deus é o nosso Pai, e por assim ser, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos guia. Ele exerce assim a sua misericórdia para conosco. Que você seja alvo das muitas misericórdias do Pai, e você, querido, querida, como filho pródigo, decida voltar para Ele, caso você tenha se desviado dos caminhos dEle, ou caso você já esteja desviado há muito tempo, né? Porque através do pecado que Adão cometeu, toda a raça humana passou a estar desviada do Pai. E o Senhor Jesus é a nossa ponte, é o sumo pontífice, a máxima ponte, é o caminho que nos faz retornar ao Pai e a desfrutar de tudo quanto de maravilhoso e bom Ele tem para todos nós que somos dele, porque o Senhor nos fez para sermos dele. Nós somos obras das mãos de Deus. Que você sinta prazer nisso, que você deseje conhecer mais a palavra de Deus. E eu estou aqui porque eu desejo demais isso, que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que eu me cheguei até aqui. Eu não vim até aqui por mim mesma, com os meus próprios pés. Ao contrário, se dependesse de mim, eu não existiria mais. Mas por causa das misericórdias do Senhor, eu aqui estou. Que você possa dizer isso também. Por causa de Deus eu estou vivo, eu estou viva. Por causa de Deus eu me formei. Por causa de Deus eu comprei o meu carro. Por causa de Deus eu adquiri a minha casa própria. Por causa do Senhor eu tenho o meu emprego. Por causa do meu Deus, eu estou bem de saúde. E por causa do meu Deus, eu sei que estarei bem de saúde muito rapidamente. Porque Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para repreender toda e qualquer obra de Satanás. Toda e qualquer obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Deus tem todo o poder. A nós compete permitir que Ele exerça esse poder em nosso favor. Amém? Estamos então na leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu até mencionei na última mensagem que iríamos para Efésios, mas foi um erro que eu cometi. Vamos então agora ler o capítulo 2 da carta aos Filipenses, aonde o apóstolo Paulo continua dizendo aos crentes em Jesus Cristo que viviam em Filipos. E ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não apenas na minha presença, porém, muito mais ainda agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contenda, sem brigas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, irmãos, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois Timóteo serviu ao Evangelho, junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso para mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens iguais a esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Olha que carta linda, né? Enquanto eu estava lendo, eu estava aqui imaginando, hoje a gente já não tem mais isso, né? Porque agora a gente tem as comunicações rápidas. Twitter, por exemplo, o Twitter é um bilhetinho rápido, né? Agora, aí temos o WhatsApp, as pessoas mandam figurinhas, mandam, enfim, textos que ninguém lê, né? Mas eu fico aqui imaginando esse tempo aqui, em que as pessoas aguardavam notícias, e quando as notícias chegavam, elas estavam sedentas de saber quais eram essas notícias. E aí o apóstolo escreve porque as pessoas sabiam que ele estava preso. E aqui ele cita, inclusive, o caso de Epafrodito, que era um cooperador do apóstolo Paulo. Ele cooperava com o apóstolo Paulo, eu creio assim, visitando as igrejas, visitando os irmãos, de modo que os irmãos não ficassem sem notícias, né? Imagine, fulano foi preso
e aí ninguém tem notícias dele. O apóstolo Paulo tinha companheiros, tinha pessoas, não apenas homens, mas também mulheres, tinha a Febe, que é linda, né? Mulheres que eram missionárias, que faziam a parte que eu creio que o apóstolo não podia fazer, iam a alguns lugares aonde ele estava impossibilitado de ir, interagiam com as outras mulheres, que é o que normalmente no Evangelho se ordena que seja feito. O homem interage com o homem, a mulher com outra mulher, né, para não haver perigo de tentação, né? Então, o apóstolo tinha como cooperador o Epafrodita, Epafrodito, que cooperava e sofria junto com ele e levava as notícias dos sofrimentos e das lutas do apóstolo Paulo aos irmãos em todos os lugares. Nós vimos isso em Colossos, né? Agora aqui em Filipos. Todos os irmãos eram assistidos pelo apóstolo Paulo. E a assistência do apóstolo Paulo vinha de todas as formas, dentre elas por cartas, que eram entregues a mensageiros como Epafrodito. E então as pessoas que as recebiam ficavam, né, curiosas em saber notícias do apóstolo. Onde está o apóstolo, né? Onde está o Senhor, o apóstolo, o pastor querido que nós amamos? Sabe, querido, querida, eu amo o apóstolo Paulo, sabe? Eu tenho muito carinho quando eu leio a Bíblia. Não apenas o apóstolo Paulo, eu digo assim, eu amo o apóstolo Paulo porque nós estamos tratando de cartas que ele escreveu, mas as outras cartas, os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, eu amo a Bíblia e tudo quanto está escrito na Bíblia, todas as informações que estão na Bíblia, e elas têm um impacto sobre mim, né? Eu choro muitas vezes quando eu leio determinadas coisas, né? Eu fico emocionada, eu dou beijo na Bíblia quando acabo de gravar. Então, aqui nós vemos, né, um homem sincero nas suas ações, um homem que amava as pessoas, que se preocupava tanto com as pessoas, que se despreocupava com ele. E ele ensina isso quando ele diz, no versículo 4, por exemplo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele falava do que ele vivia, porque ele até disse, né, no capítulo 1, nós lemos isso, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, né? E aqui ele mostra isso no dia a dia dele, nos trabalhos dele, né? Ele se apegou tanto ao Senhor que ele não se incomodava mais com a figura da morte, né? Ele disse no capítulo 1 que ele ficava em dúvida se ele morria, porque para ele era maravilhoso pensar na perspectiva da morte, porque ele está com Cristo, né? E obviamente que já teriam acabado as lutas dele, o que certamente seria bom, mas ele sabia que era necessário ele continuar vivo, então ele achava melhor ele viver para poder dar assistência aos irmãos. E a assistência do apóstolo Paulo era espiritual, né? E então eu quero entrar no que o Senhor Deus colocou no meu coração, a partir do versículo 5, quando o apóstolo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós temos uma descrição de Jesus, de que Jesus não é um super-herói,
Os super-heróis que nós conhecemos eram seres humanos que comiam amendoins, que comiam, enfim, tomavam uma carga qualquer de algum tipo de energia, mas não é o caso de Jesus. Ele era o tempo todo a mesma coisa. Então aqui o apóstolo diz, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui ele está dizendo, né, que o Senhor Jesus, ele assumiu a forma de servo, né? Como Deus, ele não seria servo, né? Então ele se esvaziou da sua porção de Deus, ele deixou a sua glória de Deus no céu, e aqui na terra ele era homem 100%, não é? E tornando-se em semelhança de homens, ele não veio diferente de mim, de você, sabe? Aqui eu gosto, dá pra gente pensar, ou pelo menos eu penso, na figura da ostentação. Jesus não ostentava, ele poderia vir como Deus. A proposta que o diabo fez para ele, lá na tentação no deserto, foi essa: ostente Jesus, mostre Jesus quem você é, transforma essas pedras em pão. Jesus se atira daqui abaixo, um espetáculo, né? Jesus não ostentava o poder que ele tinha, Jesus não ostentava quem ele era. Aí ele deixou a glória dele no céu, e aqui ele era uma figura humana como todos nós somos. Jesus chorou, aleluia, né? Jesus chorou na situação do Lázaro que havia morrido, e Lázaro era muito amigo dele. E Jesus chorou sobre Jerusalém, lamentando tudo quanto iria acontecer com ele, que ele sabia que aconteceria, porque quando ele veio à terra, ele veio para aquele momento ali na cruz, para vencer a morte, para vencer Satanás, para tomar de volta os seres humanos das mãos de Satanás e levá-los para Deus de volta, né? E aqui nós vemos isso, que ele era reconhecido em figura humana. As pessoas que conviveram com ele podiam dizer, ele é um ser humano, ele estava dormindo lá no barco, ele sentia cansaço, ele sentia fome, e ele sentava conosco para comer. Filhos, o que tendes aí para comer? Né? Então as pessoas o viam e o reconheciam em figura humana. As pessoas não podiam dizer, nenhuma disse, que ele era um ET, um extraterrestre, um robô. Não, ele era um ser humano. E como ser humano, ele foi à cruz do Calvário. Como ser humano, ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Quando ele foi levado até o deserto para ser tentado por Satanás, ele foi levado como ser humano. Ali o Senhor Jesus mostrou duas coisas. A primeira, de que ele era digno de ser seguido pelas pessoas, porque ele nunca pecou, ele nunca caiu nas tentações que não foram apenas aquelas citadas em Mateus 4, por exemplo, não é? O tempo todo o diabo só afastava um pouquinho, e isso também acontece conosco, né? Ele nos dá um refresquinho, mas depois ele volta com carga total. E então, o Senhor Jesus foi como ser humano para a cruz do Calvário. A outra questão, a primeira foi que ele mostrou que ele pode ser seguido porque ele não tinha pecado, não houve dolo nele. Não há o que se possa dizer que em Jesus o desabilita
a ser adorado, a ser servido, a ser seguido. Amém? E isso, né, quer dizer, ali na questão enfim, da adoração, do serviço, né, e do seguir os apóstolos, os discípulos, todas as pessoas que foram visitadas pelo Senhor com salvação, visitadas com cura, com libertação, podem dizer: vocês podem, ô Sônia, você pode seguir a Jesus, você pode servir a Jesus. Eu, particularmente, querida, gosto muito do Ministério das Mulheres ali que serviam a Cristo, né? Haviam mulheres que se poderia dizer assim, não faz sentido estar aqui. Mas elas estavam, né? A esposa de um procurador de Estado, enfim, as mulheres ali estavam. E eu falo sempre, né, que na verdade eu gostaria de fazer parte daquele ministério, aonde certamente aquelas mulheres que faziam coisas espirituais também faziam coisas do dia a dia para o Senhor Jesus. E aí certamente elas lavavam as suas túnicas, que Jesus não usava uma túnica só, que já andava sozinha, né? Não. Certamente que as pessoas cuidavam dele, o ajudavam, né? Assim como os discípulos andavam com ele, conforme nós vemos quando ele chegou à casa do apóstolo Pedro e a sogra do apóstolo estava enferma, nós entendemos aí que o apóstolo Pedro talvez nem soubesse que a sogra dele estava doente, ou até soubesse, mas falou para ele: Senhor, vamos lá porque a minha sogra está enferma, né? Mas nós vemos o quê? Que eles estavam fora daquele ambiente, eles chegaram àquele ambiente. Então, o apóstolo Pedro estava servindo ao Senhor, né? Estava seguindo os passos do Salvador, estava adorando, né, a presença de Deus que era ali manifesta através de Jesus. Né? E os outros discípulos também, as outras pessoas também. Então as mulheres faziam a mesma coisa, mas eu creio que talvez ali o cenáculo que foi usado para fazer a Santa Ceia, não é, a última ceia, aquele cenáculo deve ter sido organizado pelas mulheres, né? As sandálias do Senhor deviam ser lavadinhas, limpinhas, a casa onde ele ficava em Cafarnaum, e o Senhor está chegando, alguém avisava, né? E aí alguma delas ou elas todas iam lá para fazer a faxina, para organizar. Eu não acho heresia falar isso não, sabe por quê, querido e querida? Porque é demais, é maravilhoso demais você pensar em retribuir ao Senhor tudo quanto Ele fez e Ele faz, não é mesmo? Aquelas pessoas viam o que Jesus fazia e por conta de verem o que Jesus fazia, elas se sentiam compelidas a ajudá-lo, elas se sentiam compelidas a tirar os obstáculos para que ele pudesse passar, não é? O João Batista, ele estava no deserto, e ali no deserto, quando as pessoas iam atrás dele, achando que ele fosse Elias, né? Quem é você? Aí ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai caminhos, né? Preparai as veredas ao Senhor. Ele diz isso, não é? Ele preparai, eu fui falar de sopetão, né? Mas eu sou não é, a voz que clama no deserto. Ah, tá aqui. Que é uma citação existente em Isaías 40, né? Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías, não é?
endireitai as veredas ao Senhor. Eu entendo essa profecia como algo no sentido de arrependa-se. Vamos nos arrepender dos nossos pecados para que o Senhor possa andar conosco, né? Tanto que ali o que João Batista fazia era o batismo do arrependimento. E ali um certo dia ele barrou uns sujeitos que estavam na fila para serem batizados e ele falou com todas as letras: quem vos induziu, raça de víboras, a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque o que não se arrepender dos seus pecados vai passar pela ira vindoura, e que não é um negócio bom, né? E eles estavam ali querendo escapar da ira vindoura, só que eles estavam fingindo que estavam arrependidos. E João dizia: produzir, pois, frutos que indiquem que de verdade vocês se arrependeram, né? Mas nós temos o Senhor Jesus, conforme o nosso querido apóstolo Paulo está dizendo, né? Que se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou porque ele, sendo Deus, ser colocado numa condição abaixo, né? Inferior, ele então se humilhou. Ele foi colocado na condição humana, né? Nós não temos a mesma glória de Deus, tanto que a Bíblia mostra que nunca ninguém viu a Deus. O Moisés quis ver, e Deus falou: fica ali na fenda da rocha, quando eu passar, você vai me ver pelas costas. E a palavra de Deus diz que Deus colocou a sua mão na fenda para que ele, o nosso querido Moisés, não visse Deus. E aí, quando ele foi passando, então ele retirou a mão. E então o Moisés viu Deus pelas costas. Mas nós o veremos face a face, se nós, obviamente, não estivermos entre os que verão e serão punidos na ira vindoura. Amém, querido, querida? O Senhor Jesus se humilhou, tornando-se obediente. Além dele ter sido feito ser humano, ou seja, além dele ter se rebaixado, né, ele obedeceu. Porque há o ser humano que obedece e o ser humano que desobedece. Jesus era o ser humano que obedecia. E este é um convite que ele nos faz, que sejamos seres humanos que obedecem. Sônia, que obedecem a quem? Que obedecem a Deus. Os apóstolos eram constantemente presos pelas autoridades judaicas porque eles estavam anunciando a Jesus Cristo. E aí eles eram presos, eram açoitados, maltratados, e as autoridades davam ordens a eles para que eles não mais falassem no nome de Jesus. E eles diziam: a nós compete obedecer a Deus e não aos homens. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 judeus na Babilônia, foram colocados pelo rei Nabucodonosor em uma fornalha de fogo ardente. A fornalha estava na sua temperatura máxima, porque o ódio era tanto ao fato daqueles homens seguirem a Deus e servirem a Deus, e eles não terem se prostrado diante da imagem de escultura que Nabucodonosor havia mandado fazer para que as pessoas o adorassem, o tratassem como Deus, que eles foram jogados na fornalha. E antes de serem jogados na fornalha, eles falaram para o rei: ó rei, viva para sempre. Nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Se Deus quiser nos livrar, Ele que nos livre. Mas nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. E aqueles homens foram livrados por Deus. A Bíblia fala que eles foram jogados lá, mas não havia sequer o cheiro de fogo, não havia cinza,
nada, as roupas deles estavam exatamente do jeito que se encontravam quando eles foram jogados ali naquela fornalha. Então, o ser humano que obedece, ele tem da parte de Deus a contrapartida de ser abençoado, de ser exaltado. Amém? Porque isso aconteceu com Jesus. Jesus foi obediente a Deus até a morte. Ele veio para morrer na cruz. Ele morreu na cruz. Ele não se desviou. Nós não vemos Jesus na política. Nós não vemos Jesus fazendo partidarismo, andando atrás de celebridades. Nós não vemos Jesus se desviando do caminho. Endireitai veredas ao Senhor, né? Vamos fazer nas nossas vidas caminhos pelos quais o Senhor Jesus possa andar, porque Ele não anda em qualquer caminho, Ele só anda no caminho de Deus, o caminho que tenha sido feito por Deus, no caminho que nós demos a Deus para que Ele preparasse, para que Ele andasse. Sabe por que eu falo assim, querido e querida? Porque a gente tende a achar que Deus é que tem que se sujeitar a nós, mas na verdade nós é que temos que nos sujeitar a Ele. Amém? Aqui fala, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não existe um nome que seja maior que o nome de Jesus. O Antônio Hermílio de Moraes, o presidente, o fulano, o ciclano. Nada disso. Não existe na terra, nem debaixo da terra, ou seja, nem pessoas que já tenham morrido, nem pessoas que ainda venham a nascer, tem um nome acima do nome de Jesus. Ninguém tem o mesmo poder que Jesus. É onde a gente fala quantas religiões, né? Quando eu conheci a Jesus, eu vi finalmente que eu estava no lugar certo, com o Deus certo. Aquele sim, valia a pena eu retirar todas as quinquilharias que eu tinha na minha casa. Conforme eu já testemunhei, a minha casa parecia um cemitério, de tantas velas acesas, velas de todas as cores. Final de ano, dia 31, eu ia saltar 7 ondinhas, eu tirava todas as minhas roupas do guarda-roupa, lavava e passava, eu vestia roupas íntimas com uma cor de acordo com aquilo que eu queria para o ano que ia chegar. Eu não sabia fazer outra coisa senão ler mão, ver tarô, jogar búzios. Não é? A última façanha, graças a Deus, eu não cometi, mas eu ia cometer, era, sendo enganada, obviamente, né, pela pessoa, eu ia mandar fazer, com o único dinheiro que eu tinha, uma vela do meu tamanho. Olha que coisa terrível, mas Deus teve compaixão de mim, me perdoou pelos meus pecados e me trouxe a vida com abundância, que é a vida em Cristo, que não necessita de sacrifícios. Eu não precisaria subir as escadarias da Penha, eu não precisaria lavar as escadarias da igreja do Bonfim, na Bahia, eu não precisaria fazer procissão para Iemanjá, eu não precisaria beber e comer comida de santo, entre aspas, das igrejas, como é que se diz? Dos terreiros de Umbanda, né? Tem todo o respeito com as religiões das pessoas, mas eu entendo pelas práticas que eu já tenho na minha vida, tive passadas, e eu entendo que nada são diante do nome de Jesus. Para que ir ao Papa se eu posso ir a Deus? Como é que eu vou a Deus? É através de Jesus. O Papa precisa de Salvador, ele precisa ser salvo, ele precisa ser liberto, ele precisa ser curado. Buda morreu e não ressuscitou, né? As imagens de escultura são apenas imagens de escultura que alguém fez para que alguém as adorasse, mas a própria Bíblia fala a respeito disso, que como as imagens de escultura
ficarão os que as fabricam e as que as adoram, que seguem, né? Elas têm boca, mas não falam, elas têm olhos, mas não veem, elas têm mãos, mas não apalpam, elas têm pés, mas não andam, né? Então, nada que se sobreponha ao nome de Jesus, um nome que efetivamente está acima de todo nome, dado entre os homens que estão aqui na terra, que já estiveram aqui na terra. Ele é Deus nos céus. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Amém, querido, querida? Aqui está escrito, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus deu nome para Jesus quando Ele veio aqui na terra, né? Aqui, conforme foi dito, né? E lhe porás o nome de Jesus, que significa Deus conosco, Emmanuel, né? Porque Deus estava sendo representado por Jesus aqui na terra, não é mesmo? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que você seja esta pessoa cujo joelho se dobre diante de Deus e apenas de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que isso te custe alguma coisa. Quando eu retirei as coisas da minha casa, sendo muito sincera, eu acho que joguei fora uma fortuna, mas joguei mesmo. Não me doeu nem um pouco, pelo entendimento de que Jesus é maior, de que o que eu estava adquirindo, que era o conhecimento de Deus, era muito maior do que a ilusão de que aquelas coisas todas de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria poderiam me proporcionar. Amém? Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O Senhor Deus estava falando através de Isaías para Ciro, um rei que Deus usaria para libertar o povo que estava há 70 anos na Babilônia. E aí o Senhor está fazendo uma aliança com Ciro para dar vitória a ele. E aqui o Senhor continua dizendo: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abram-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazeis? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E diz à mulher: por que dás à luz? Ele está dizendo: ai, né? Ele está dizendo antes, verso 8: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador. Ele está se referindo à justiça. É um ato de injustiça contender com Deus, não é? E essas coisas todas que foram ditas aqui são contendas, brigas com Deus, porque Deus falou, Deus determinou, e as pessoas desobedientemente resolvem
caminhar outros caminhos, que não o caminho que é Jesus, que leva para Deus. Aí ele cita, né? Acaso o barro diz ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça, ou seja, critica o que o oleiro faz, né? Como você pode criticar Deus? Você nasceu mulher e quer ser homem. Aí começa a fazer cirurgias para modificar, colocar hormônios e tal, etc. Você nasceu homem, quer ser mulher, né? Você muda as coisas que Deus fez. Como pode? É isso que Deus está questionando. Isso é injustiça. Deus te fez perfeito, perfeita. E ele diz, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Formou quem? Israel. Quereis acaso saber as coisas futuras? Está falando de adivinhação. Fica aí lendo mão, fica aí jogando búzios, fica aí tarô, jogando tarô, né? Queres dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Perseguindo o meu povo? Dizendo o que o meu povo tem que fazer? O meu povo não vai falar o meu nome, não vai pregar a minha palavra? Né? E acerca das obras das minhas mãos? Mudando o DNA das coisas, né? Das plantas, dos alimentos. Agora pensando sem mudar o DNA das pessoas. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus deu ordens a toda a criação, as estrelas, o sol, a lua, tudo. Deus que criou. Deus estabeleceu limites para tudo. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos eu endireitarei. Ora, ele levantou Ciro, não foi para Ciro ser derrotado, mas para Ciro ser vitorioso. É o caso, eu digo, do nosso presidente. O nosso presidente foi levantado nessa nação para realizar coisas nessa nação que essa nação está precisando. Essa nação está precisando ser justa com seus concidadãos. Quanta miséria, quanta fome num país que pode alimentar o mundo inteiro. Desemprego por vaidade, a desnutrição, o analfabetismo, né? Deus levantou o nosso querido presidente, eu tenho orado por ele, e eu acho um assinte que as pessoas se trajam de crentes, de evangélicas, infiltradas no meio evangélico, para dizerem que o povo de Deus fez o que o povo de Deus não fez. Amém? Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Querido presidente, será um homem de Deus. Esta é a oração que eu, pelo menos, faço. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder, Ciro, e serão teus, te seguirão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma, em ignomínia, os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, querido e querida. Como Jesus, sejamos
seres humanos obedientes a Deus. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima mensagem, querendo o Pai. E eu antes quero deixar uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu oro e intercedo por esse dia que o Senhor fez, para que nos alegremos e nos regozijemos nele e também no Senhor, para que estejamos bem, para que sejamos próximos e prósperos e abençoados. Toma nas tuas mãos a pessoa que está diante desta mensagem, Senhor. Abençoa a sua casa, abençoa a sua fonte de renda, abençoa, Pai querido, a sua saúde, abençoa a sua vida espiritual, que ela seja muito bem sucedida espiritualmente, que ela conheça o Santo de Israel, que ela conheça Jesus, o nome que está acima de todo nome, que ela seja beneficiada por esse nome, mas que principalmente pelo conhecimento dele. Leve, Senhor Deus, as águas do batismo, confirmando que ela é do Senhor e que não há outro Deus na vida dela senão o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique na paz e até a nossa próxima mensagem. Tchau, tchau.